Olá pessoal, na nossa última aula a gente falou sobre... na última aula a gente conheceu os principais materiais e equipamentos didáticos utilizados nas escolas do Brasil e exploramos muito bem o tema, né? Nós vimos que materiais e equipamentos didáticos, o que eles são? A gente falou também que o que faz um equipamento ser didático. A professora Elaine bateu muito nessa tecla, o que faz o equipamento ser didático. E também a gente viu sobre os principais recursos didáticos utilizados na educação brasileira. A gente viu que tem uma diversidade de equipamentos e recursos didáticos que são utilizados nas salas de aula. Hoje, na aula 3, a gente vai falar sobre o espaço educativo de convivência, né? E nesse espaço educativo de convivência nós vamos englobar construindo um espaço democrático de aprendizagem e vamos falar da autonomia e aprendizagem. São dois caminhos no mesmo espaço, autonomia e aprendizagem. Vamos falar também um pouco sobre o espaço de acolhimento, de acolhida e diálogo e também salas ambiente. A gente vai conhecer o que é esse conceito de salas ambiente, uma alternativa viável. Então vamos iniciar aqui, construindo um espaço democrático de aprendizagem. Uma sala de aula bem planejada, preparada com recursos didáticos adequados, começa com uma organização funcional e harmônica do espaço onde ela vai ocorrer, né? Vamos conhecer a história do seu Antônio, que está no livro de vocês na página 70. E essa é um depoimento do seu Antônio, que é um funcionário de escola, que fala sobre uma experiência que ele teve em um determinado dia aí em uma sala de aula. A experiência do seu Antônio é que ele trabalhava em uma escola onde ele via muitos alunos andando pelos corredores, fazendo algazarras, gritando, e ele ficou curioso para saber o que estava gerando aquela algazarra, aquelas brincadeiras, alunos saindo sem autorização dos professores. E seu Antônio foi para a sala de aula e observou o quê? Na sala de aula, o quadro onde o professor escrevia ficava do lado oposto da porta, né, da entrada da sala. Então, quando o professor virava para escrever no quadro, os alunos aproveitavam e fugiam da sala, sem que o professor percebesse, né? Então, o seu Antônio, ele viu aquela situação e quando na escola chegou quadros novos, porque era quadro de giz, chegou quadros novos, ele conversou com o diretor e lá eles mudaram a posição do quadro. Em vez de ser no fundo da sala, na parte da sala que não tinha porta, eles colocaram do lado contrário, então a porta e o quadro, e ali o professor controlava a entrada e saída dos alunos, né? Não houve mais aquela história dos alunos estar saindo de sala sem autorização, escondido do professor. Então essa foi uma atitude do seu Antônio que ele tomou para a melhoria do espaço de ensino e aprendizagem. Então foi uma ação que veio de encontro e ajudou muito aquela situação que estava ocorrendo naquela escola, né? Vamos dar continuidade aqui. Viram como a intervenção do seu Antônio foi decisiva para que a mudança ocorresse em sua escola. Uma simples diferença, né? Mas essa diferença fez... uma simples atitude, mas essa atitude fez muita diferença. Essa expectativa em relação a você, que ao agregar conhecimentos técnicos e pedagógicos, né, a sua experiência profissional, consiga reformular sua prática, intervindo positivamente na realidade da escola, sobretudo no que se refere à organização do espaço. Então a gente está falando aqui, se referindo a você, técnico que trabalha aí nas escolas. Então, com relação à atitude do seu Antônio, né? Então, e você, tem essa atitude na escola? Você consegue perceber que tem algo errado, alguma coisa errada, e você consegue intervir? Então, com esse curso que você está fazendo agora, isso pode ajudar bastante você a perceber certas atitudes ou certas ocorrências que ocorrem nas escolas, que você pode estar intervindo lá com a ajuda da direção, dos professores, trabalhar com projetos para a melhoria dessas ações, dessas atitudes aí dos alunos que a gente sempre percebe nas escolas, né?
Então, vamos dar continuidade. A sala de aula pode explicitar o processo de aprendizagem, bem como a linha pedagógica adotada pelo professor, né? Então, em uma sala de aula, a gente percebe qual a linha pedagógica que um professor usa. Vem que ali se encontram muitas informações sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas, né? Então, por exemplo, em uma sala de aula onde tem uma sala cheia de cartazes, que tem muitas informações, a gente vê que o professor adota uma determinada metodologia, né? E que aqueles cartazes, aqueles quadros, aqueles trabalhos dos alunos que estão ali pendurados na parede, auxiliam esse professor no dia a dia dele na sala de aula. E também, com certeza, esse tipo de atitude enriquece muito a aula, né? Se em toda a aula tivesse sempre a exposição de cartazes, os alunos trabalhando em grupo para melhoria da sala de aula, com certeza a gente teria aulas dinâmicas em vez de aulas chatas, que às vezes a gente tem umas aulas que são um pouquinho chatas, né, professor? Um pouco maçantes, né? Uhum. É importante, eu acho, que dentro da sala de aula a gente tentar interagir ao máximo, né? Eu sempre falo que às vezes uma piadinha dentro da sala de aula cai bem, né? Que aí dá aquela descontraída no pessoal e a gente pode dar continuidade Porque às vezes o conteúdo é um conteúdo bem, né, bem difícil dos alunos pegarem, e às vezes naquela piadinha, naquela descontração que você iniciou a aula ali, vai ajudar muito eles, né, a aprender mesmo, né? A querer interagir, assimilar o conteúdo, interagir também, né? Vamos dar continuidade aqui, pessoal. A sala de aula deve ser um lugar com o qual os alunos se identificam, né? Então eles tem que gostar da sala de aula, porque se o aluno não gosta da sala de aula, se ele não tem afinidade com aquele ambiente ali, vai ficar difícil dele aprender. Exatamente porque devem circular por elas livremente, né? Então, ter acesso a materiais e informações, aprender regras de convivência e construir conhecimento. Então, a sala deve ser um ambiente prazeroso, né? Onde os alunos tenham livre acesso ali aos materiais. Exemplo, uma sala de educação infantil, usa-se muito lápis de cor, né, de cera, massa de modelar. Então, esses acessos, esses materiais devem ser deve ser próximo dos alunos, onde eles possam ter livre acesso, pegar, manusear, e não deixar guardado em armários onde eles só vê ali, mas não conseguem manusear para interagir na sala de aula, né? Dando continuidade. Nessa perspectiva, o espaço, além de limpo, deve ser agradável, né? Iluminado e bonito. Características que lhe conferem um caráter essencialmente educativo. Então, uma sala de aula ela tem que ser iluminada, né? Porque a sala de aula escura, tem alunos que não conseguem visualizar o quadro, se a sala é escura. Ou então tem que ter um ambiente agradável, uma iluminação adequada, ventilada, né? Se possível com ar-condicionado. Nas nossas escolas aqui do estado, do município, a maioria hoje já tem ar-condicionado, né? Pelo menos essa é uma atitude do governo que melhorou bastante as salas de aula das escolas. No meu tempo, quando eu era professor, não tinha isso, não. Era um ventiladorzão que girava lá. Só um ventilador para uma sala quente e lotada com quase 40 alunos. É importante falar nisso, professor, porque assim, o controle ambiental dentro da edificação, né, lembrando, né, quando a gente conversou lá sobre o espaço e tudo mais, né, ele vai direto de encontro ao conforto do ser humano, né, e se ele está confortável para determinada ação, a gente vê, até por exemplo, quando a gente discute ergonomia dentro do espaço de trabalho, né, então quanto mais confortável no sentido de adequado ao ambiente, ou seja, com a iluminação adequada, não só por causa de você poder enxergar, mas sim porque a iluminação baixa causa sono também, né? Então, assim, todos esses fatores são muito importantes para o aprendizado, né? São fatores que interferem bastante, né? Se a sala de aula é propícia à aprendizagem, é iluminada, é ventilada, é um ambiente agradável, com certeza o aluno tem tudo ali para aprender. Agora, se ele se depara com a sala escura, né? Com a tinta que às vezes tem algumas escolas que eles pintam a parede com a tinta escura. Eu já trabalhei em uma escola que a parede era azul escuro. Então,
e só tinha uma porta na frente, azul escuro, tinha janelas atrás, mas e não tinha ar-condicionado, era no ventilador. Então, eu ficava muito quente ali. Durante a tarde, o sol batia na parte da frente da sala e a parede, onde ficava o quadro que o professor escrevia, ficava muito quente e a gente sentia, ia escrever no quadro e sentia o calor da parede, né? E a sala ficava tipo uma estufa. Era insuportável aquela situação. Hoje essa escola já melhorou bastante, né? Já foram trocada a parede azul escura, foi colocada cerâmica, já deu uma... Eu já visualizei ela lá depois. Vamos continuar aqui, pessoal. Quando se fala de sala de aula como espaço privilegiado de construção do saber, ou seja, espaço pedagógico e de convivência, é preciso muita atenção, pois é nesse ponto que reside a identidade da prática educacional, né? Delineada na proposta pedagógica da escola, e onde está a intenção da formação. Então, na proposta pedagógica da escola, não está citado aqui, lá deve conter todas as informações básicas e necessárias para a escola, para a sala de aula, para a arrumação da escola, para toda a situação política e pedagógica da escola. Então, no projeto político e pedagógico de uma escola deve conter tudo isso, desde o currículo até a parte básica do espaço físico da escola também. Certamente que esse espaço deve favorecer o diálogo e a intenção entre os alunos e também proporcionar a construção do conhecimento por meio do acesso de materiais de interesse coletivo e relacionados aos conteúdos desenvolvidos, né? Então, uma sala de aula tem os materiais que estão ali, tem que ter uma relação com os conteúdos que estão sendo ministrados também. Deve ainda promover um bem-estar, tal que os alunos se sintam orgulhosos de se ver nas paredes, o registro dos seus estudos, né, como eu falei aqui, ó. Então, o aluno faz determinada atividade, então tem que ter um espaço ali na sala de aula para expor. Isso a gente está falando mais do ensino fundamental, né? Então, ensino da educação básica, ensino fundamental. Então, os alunos fazem trabalhos, tem que ter um espaço ali na sala de aula, ou na frente da sala de aula, ou em um mural, para a exposição dos trabalhos, porque eles se sentem orgulhosos quando eles veem ali no mural um trabalho que foi feito por eles, né? Então, eles têm a estima deles ficam mais elevadas e incentivam mais a aprendizagem e a fazer mais ainda melhor o trabalho, né? Vamos dar continuidade. Nesse sentido, alguns aspectos relevantes, dentre outros, devem ser observados. Quais são esses aspectos? Vamos lá. A iluminação natural e artificial da sala. A existência de murais, como eu acabei de falar, de locais adequados para os materiais de uso coletivo. Por exemplo, armários, né? Piso de fácil limpeza e não escorregadios. Também é uma outra situação que deve ser observado, o piso da escola. Mobiliário revisado para que o aluno não se machuque, né? E as carteiras adequadas à sua faixa etária. Então, se é para a educação infantil, as carteiras, as mesas são mais baixas, né? Porque adequado ao tamanho do aluno. Se é para o fundamental, carteiras e não cadeiras de braço, aquelas carteiras para uso, às vezes fazem muito trabalho em grupo, então aquelas carteiras ajudam bastante. Duas características bastante reveladoras, né, da identidade da escola. A da prática docente são disposição das carteiras e o aproveitamento do espaço interno da sala. Então são duas características aqui que demonstram a identidade da escola. É preciso entender que esse espaço ainda é pequeno, apertado, inadequado não deve reduzir a qualidade do projeto desenvolvido. Então, o que fazer? Quando a gente tem um espaço pequeno, apertado, inadequado, o que a gente deve fazer? Quais são as ações desenvolvidas para que a sala de aula se transforme em um espaço agradável, né? Onde se convive e se aprende? Como tornar o espaço educativo mais democrático e inclusivo? Compondo esse espaço de acordo com as necessidades de cada atividade, dispondo as carteiras em duplas. Aqui ó, a gente está dando
uma resposta às perguntas anteriores, né? Compondo o espaço de acordo com a necessidade de cada atividade, dispondo das carteiras em duplas, em grupos ou ainda em grande ciclo, até mesmo em fileiras, dependendo dos objetivos das estratégias didáticas. Então, quando o professor vai trabalhar um determinado conteúdo, se ele quer aquele conteúdo que ele quer ser trabalhado em grupos, então ele pode estar colocando as fileiras, arrumando as fileiras ali de carteiras, colocando em duplas ou em círculo, dependendo da atividade que ele vai desenvolver, ele faz um tipo de disposição das carteiras ali da sala de aula, né? Continuando, há de se estabelecer um vínculo forte entre professores e funcionários, né? No sentido de participarem ambos do planejamento das atividades um do outro. Ou melhor, é preciso que os dois, na medida do possível, desenvolvam um planejamento em conjunto. Então, essa situação aqui, a situação do planejamento do professor. Nem sempre o professor ele planeja em conjunto, né? Então, o que a gente está falando aqui, que seria bom que os funcionários da escola, eles conseguissem auxiliar os professores no planejamento diário das atividades de sala de aula. Então, para melhorar ali a disposição das carteiras, ajudar o professor a fazer isso, e outras situações também. Então, um planejamento coletivo entre professor e funcionários da escola. Exemplos aqui de arranjos de sala de aula, né? Então nós temos 3 exemplos. No exemplo 1, nós temos a disposição das cadeiras aqui em grandes, como se fosse o círculo aqui, né? Mas como se fosse a mesa do professor aqui, a saída e as carteiras em uma situação oval aqui, círculo, né? Quase como se fosse metade de um círculo. Na outra situação aqui nós temos em duplas e também em quatro mesas. São outro tipo de disposição de cadeiras e mesas. E a mesa do professor aqui um pouco mais afastada. Outra situação aqui, ó, em fileiras, né? Comumente é comum a gente observar nas salas de aula, fileiras. Então, para cada tipo de disposição de organização das cadeiras aqui e das mesas, para uma determinada atividade. Então, se ele quer uma atividade em grupo, ele vai colocar em círculo ou em grupo. Se ele quer um debate, então vai colocar em círculo. Se ele quer uma atividade individual, vai colocar à disposição das cadeiras, das mesas em fileira. Continuando aqui, ó, atentar para a escolha do mobiliário. Aqui nós temos ideal para trabalhar em duplas ou em grupo, né? Então, uma situação ideal para trabalhar em duplas ou em grupo. Aqui um outro exemplo, mesas e cadeiras adaptadas ao tamanho das crianças para a educação infantil, como eu falei. Então, as mesas e as cadeiras são um pouco menores, né, para o tamanho das crianças. Um outro exemplo aqui, carteiras universitárias, né, são desaconselhadas para as séries iniciais. Então, as cadeiras aqui, aquelas de braço, né, elas são desaconselhadas para o ensino fundamental. Esse tipo de cadeira aí é mais utilizado nas universidades, né, para o ensino médio também. Então vamos dar continuidade. Mais um exemplo aqui, ó. Carteiras muito pesadas ou fixas no chão dificultam a interação com os trabalhos em grupos, né? Esse tipo de carteira aqui, eu acho que dificilmente a gente vê por aí. Acho que quase não existe mais. São aquelas carteiras enormes, assim, pesadas e eram fixadas no chão. Então, esse tipo de cadeira era daquelas escolas mais antigas, né? Carteiras, chamavam-se carteiras. Das escolas antigas, eu já cheguei a estudar em uma escola que tinha carteira, né? Era grandona, enorme assim, tinha o espaço do lápis ali, da caneta, e uma gavetinha para colocar o material didático, né? O caderno. Mas muito, muito pesada, ninguém conseguia arrastar ela, porque ela, quando não era fixa, ela era pesada realmente, de madeira pesada. Então, é desaconselhável a utilização desse tipo de material, né? Porque é muito antigo, é pesado, não tem como o professor fazer uma organização melhor ali na sala de aula. Vamos dar continuidade, pessoal. Acessibilidade, vamos falar agora de acessibilidade. Adequação do mobiliário.
Então aqui a gente tem um exemplo onde uma aluna de cadeira de rodas, né, e a mesa colocada aqui na frente da aluna. Então, acessibilidade aqui nas salas de aula, quando tem algum aluno aluno especial, então tem que ter, a sala tem que ser adequada para aquele aluno, não é, professora Ala? Sim, com certeza. Essa situação de muitas salas de aula, às vezes, agora eu trabalho em um local que a gente não tem ainda essa... a gente não tem aluno especial, então as nossas salas são normais ainda, não tem a parte da acessibilidade ainda está sendo adequada. Mas eu já trabalhei em um local onde o aluno era cadeirante e a gente tinha dificuldade de colocar essa aluna para dentro da sala de aula porque não tinha rampa, né? Entre a sala, a entrada na porta e a parte do piso ali, tinha era um pouco alto, então para a aluna entrar tinha que estar pegando a cadeira, levantando. E a escola não era adequada para a aluna, porque a acessibilidade estava começando a ser discutida ainda. Então, mas hoje essa escola já se adequou, já foi feita uma rampa, e se tiver mais algum aluno que seja cadeirante ou outro tipo de dificuldade, né, de deficiência, é adequada ao tipo de deficiência que o aluno apresenta ali na sala de aula. Vamos continuar. Também é conveniente que você, educador, implemente um cronograma regular de revisão, manutenção e reparo do mobiliário. Então, essa situação cabe a você, funcionário da escola, né? A manutenção, o reparo do mobiliário e revisão, né, regular. Então, você faz um cronograma e vai estar sempre lá revisando. A cadeira precisa de um reparo, se é alguma cadeira quebrada. Então, esse tipo de ação cabe a você. Então, cadeiras e carteiras podem ficar bambas com parafusos e pregos soltos, né? E aparentes com peças de madeira soltas, ou deixando farpas, né? Sem esse cuidado, os alunos podem se machucar e os móveis perder sua durabilidade. Então, cabe a você, funcionário da escola, que trabalha na área aí da manutenção, fazer uma observação regular e fazer um cronograma para estar sempre observando, mensal, ou semestral, ou bimestral. Então você vai lá, faz a sua observação, se a cadeira está com algum problema, vai lá, junto com a direção da escola, né? A direção tem que ficar sabendo dessa situação e vocês fazem lá os reparos necessários. Continuando aqui. Autonomia e aprendizagem, 2 caminhos no mesmo espaço. Então, assim como a simples organização das carteiras e cadeiras podem favorecer o diálogo e o desenvolvimento de ações mais democráticas na sala de aula, o acesso mais livre a materiais diversos, né, que eu falei um pouco anterior aqui, acesso a materiais diversos, como lápis, canetas, giz de cera, né, papéis, jogos, livros, revistas, jornais e mapas, pode não só incrementar o aprendizado, como também estabelecer um contato, né, mais íntimo e autônomo do estudante com relação à sua sala de aula. Então, se ele tem acesso livre aí a lápis, a canetas, a giz de cera, a papéis, a vários tipos de materiais que existem na sala de aula. Então, se ele consegue, se ele tem acesso livre, se ele manuseia, se ele utiliza aquilo na sala de aula, a sala se torna um ambiente agradável para ele. Então, ele pode até utilizar, ele deve utilizar aquele material no auxílio do seu aprendizado. Então, se o professor passa ele tem que fazer uma arte ou um desenho com pintura, com gravura, então ele tem que ter ali à disposição dele todo o material necessário para esse tipo de atividade. Continuando, desde a educação infantil, os alunos podem desenvolver o hábito de acessar mais livremente os materiais da sala de aula, né? Aprendendo desde então a preservá-lo e a reconhecer a importância e cuidar deles. Então também nós temos uma outra situação aí, que na figura está mostrando, né? O aluno cuidando do material. Mas nem sempre a gente tem sala de aula que tem bastante material, onde os alunos têm cuidado.
Muitas das vezes eles pegam, eles rasgam, eles quebram, deixam espalhados ali no chão, não tem o devido cuidado. Mas isso cabe a quem a fazer que o aluno perceba que aquilo é errado, a fazer com que o aluno se organize o espaço onde ele está ali, onde ele está inserido, no espaço da sala de aula. Isso cabe ao professor e também a você que trabalha na escola, porque vocês podem estar conscientizando aqueles alunos ali da importância daquele material para o uso diário, né? Então, que aquele material é importante para que ele possa estar aquele material possa estar dando subsídio para ele nas atividades de sala, que aquilo vai auxiliar bastante ele no dia a dia. Então, isso cabe ao professor e também cabe a você, funcionário da escola, a conversar com os alunos, até fazer um projeto, né, que desenvolva essas habilidades aí, do cuidado e da preservação. Continuando nossa aula, o livre acesso aos materiais da sala ajuda os estudantes a desenvolver a autonomia para lidar com materiais utilizados na escola, além de facilitar a aprendizagem, como eu acabei de falar, né, de procedimentos e valores, então, relacionados à preservação de bens coletivos. Então, ele tem que dar devida importância ao material que está ali, porque não é só ele que vai usar, são todos os alunos da sala. Por isso, o espaço de uma sala de aula deve ser planejado para permitir que isso aconteça. Então, muitas das vezes, o espaço da sala de aula não é planejado. Às vezes tem escolas que é feito de qualquer maneira. A escola não tem o espaço, a prefeitura aluga uma determinada casa ou um determinado espaço e faz adequa ali as salas de aula. Então aquele espaço muitas das vezes não é adequado a uma sala de aula. Mas se você trabalha em um espaço assim, então o que você tem que fazer? Procure adequar, né? Procure adequar aquele espaço ali à sua realidade. Dá uma arrumadinha aqui, outra, coloca armários, menos cadeiras, se a sala é pequena, menos cadeiras, menos alunos também. Então, isso cabe a você também reclamar. Continuando. E você, educador, que ações pode desenvolver? Então, isso aqui está se referindo a vocês. O que vocês podem fazer para solucionar essa situação? Podem conversar com os professores, podem estabelecer combinados com os alunos, né, sobre o uso correto dos materiais. Pode também definir, junto com os alunos e professores, um melhor arranjo para a sala de aula. Então, vocês podem organizar a sala de aula junto com os alunos e com os professores, né. Podem também instalar prateleiras quando necessário. Então, se tem o material para fazer a prateleira, se tem a prateleira, faça. Se tem o ambiente para colocar a prateleira, então faça. E também pode utilizar plantas, aquários, terrários, minhocários na sala de aula. Então, esse tipo de material vai ajudar bastante aí nas aulas. Já concordamos que entre recolher e acolher alunos há uma grande distância, né? Não é o mesmo. Afinal, todo mundo gosta de ser bem recebido, se sentir acolhido, não apenas depositado em um determinado lugar. Então, qual a importância aí do recolher e do acolher? Então, o recolher recolhe todos os alunos, põe para a sala de aula, como se fosse ali um bando de ovelhas, né? Põe as ovelhas para dentro ali. E acolher é diferente, você pode acolher, pode ficar lá na porta, dando bom dia, boa tarde ali para os alunos que estão chegando, para os pais de alunos. Então, esse tipo de acolhida faz toda a diferença. Então, se você entra em um determinado local, que você só entra e ninguém nem percebe a sua entrada, você se sente de uma forma. Agora, se você chega em uma sala, em uma escola, e tem alguém ali para receber, para dar uma boa tarde, já faz uma grande diferença. Você sente a diferença ali entre aquelas duas situações. Então, vamos continuando aqui. Imagine se, em vez de chegarem e ficarem esperando no pátio, ou na rua, ou na praça, ou como se pratica muito, ou se os alunos fossem direto para as salas escolher o que fazer. Então, mais uma situação. Imagine se, em vez de chegar e ficar esperando, eles fossem direto para a sala para escolher o que fazer. Então, seria diferente, né? Então, eles poderiam ler livros, né? Ler gibis, desenhar, jogar, estudar. Poderiam escolher perto de quem sentar.
Só que aqui também tem um detalhe, então isso tem que ser organizado, não é o aluno chegar e querer entrar, já vai de qualquer forma, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não, ele tem que ter uma autonomia, mas até certo ponto. Então, por isso tem que ser trabalhado isso junto com aluno, professor e funcionário de escola. Então, o aluno chega na escola e vai direto para a sala, mas na sala ele tem que ter a atividade que ele tem que fazer antes do professor chegar, do professor entrar. Ali, se tiver gibis, ele pode estar lendo gibis, desenhando, lendo revistas, né? Fazendo atividades educativas. Porque às vezes eles entram direto para a sala, se não tiver um determinado controle, eles vão quebrar as cadeiras e fazer bagunça, né? Se não tem alguém para vigiar, para acolher, eles vão se sentir livres, porque aluno é aluno, né? Nem adianta a gente... Aluno é aluno. Às vezes eles entram em determinado local e esquecem da importância do material, da importância da sala de aula. Então tem que ter alguém ali para organizar, para conscientizar eles da situação. Dando continuidade. É um momento em que laços entre professores, funcionários e alunos podem ser estreitados, né? Como eu falei. Talentos, preferências e dificuldades descobertas. Então, se nesse momento ele for direto para a sala, tiver um ambiente ali agradável, que ele possa estar mostrando o seu talento, então também ali é um ambiente para descobrir talentos, para descobrir dificuldades e preferências também. Esses materiais podem ficar disponíveis antes do início da do início da aula, na hora do recreio e também durante as atividades. E isso deve ser desde a educação infantil até o ensino médio. A intenção é convidar o aluno a entrar na sala e querer ficar lá, né? Fazendo coisas que divertem e ao mesmo tempo agregam conhecimento. Então, aqui o educar com prazer. Então ele tem que sentir prazer em estudar. Então, se ele não sente prazer em estudar, ele não vai gostar. Então, se na sala de aula é um ambiente adequado, onde ele sente prazer, onde tem material que ele possa manusear, que possa estar auxiliando ele no conhecimento, então, com certeza, ele ali, aquele ambiente vai ser um ambiente agradável, ele vai gostar dali. Então, ele tem que gostar, para ele gostar, tem que ter isso. Porque se for uma sala de aula, não tem nada nas paredes, não é uma sala de aula atrativa, não é uma sala de aula aconchegante, ninguém gosta de um ambiente assim, né? Você percebe como tudo pode se transformar em material didático, quando está programado, né? E ter um papel, no processo de aprendizagem. Você também pode ajudar a solucionar problemas relacionados à depredação de materiais, organizando campanhas, aqui, ó, como eu falei, e envolvendo os alunos na busca de soluções comuns. Então, se na sala de aula às vezes ocorre uma depredação, você pode também auxiliar ali o professor a fazer campanha para organização. Retome sempre os combinados, né, estabelecidos para o convívio no interior da escola e da sala de aula. Então é importante ter os combinados. Quando o professor entra pela primeira vez na sala de aula, geralmente ele faz o combinado. Então você pode também ter ciência desse combinado para que aquilo ali possa estar lhe ajudando durante as aulas, né? Continuando. Debater com cada turma sobre o que pode e que não pode ser feito no espaço da sala de aula. Sobre os cuidados com materiais e uma estratégia que costuma dar resultados. Então, debater ali com as turmas sobre o cuidado. Em relação ao ambiente, sobre sua responsabilidade do funcionário, registre tudo, né, o que foi combinado e, de preferência, deixe sempre à vista em um mural, né? Então, é bom você expor ali no mural os combinados, pois assim será sempre possível retomar e valorizar as discussões coletivas. Considere ainda a possibilidade de os alunos assumirem a responsabilidade pelo uso e pela organização e ornamentação e até pela limpeza da sala, né, e outros ambientes de uso intensivo dos estudantes. Então, também você pode combinar com os estudantes aí para a organização. Eles não precisam fazer a limpeza, mas pelo menos organizarem. Usou
guardou, sujou a sala, juntou os papéis, colocou no lixeiro. Então, são coisas simples, são atitudes simples que você pode estar fazendo, estar combinando ali com os alunos para que eles possam deixar a sala de aula ou o ambiente educacional organizado. Indicadas para todas as modalidades. Vamos falar agora de salas ambientes. O que é que elas são? Elas são indicadas para todas as modalidades de ensino, né? Ideias para o trabalho, ideais para trabalhos com turmas heterogêneas, aqui, turmas bem diferentes, né? As salas ambientes são espaços definidos para cada área do currículo, que reúnem recursos e informações específicas a cada uma delas, favorecendo o trabalho com turmas heterogêneas. Nelas, o estudante encontra materiais didáticos relacionados às disciplinas em estudo e usufrui de um ambiente totalmente voltado para a contextualização dos conteúdos, né? Favorecendo a construção do conhecimento. Então, essas salas, mais do que um espaço diferenciado, elas representam uma concepção de ensino, né? Mais dialógicas, participativas e bem diferentes do tradicional. Os recursos didáticos não funcionam como meros enfeites, né? Então, mas como uma oportunidade de reunir teorias e práticas, até mesmo de forma interdisciplinar, ou seja, envolvendo as demais áreas do currículo. Então, essas salas diferenciadas aí, elas ajudam muito a trabalhar o currículo aí proposto nas escolas, né? A questão da interdisciplinaridade também ela ajuda bastante, né? A trabalhar outras disciplinas em uma aula. Para que seja implantada, é preciso estar prevista na proposta pedagógica da escola. Então, tem que haver na proposta pedagógica essas salas têm que estar previstas ali nessa proposta. A ideia precisa ser compartilhada por toda a equipe escolar, incluindo você, funcionário, né? E onde é que você entra nessa história? Na organização, na manutenção, na conservação dos ambientes. Então, essa são as ações que você pode desenvolver lá na organização, na manutenção e na conservação do ambiente da sala de aula. A equipe docente é quem determina quais recursos devem ser incluídos no espaço reservado a cada componente curricular, mas é você quem organiza, bem como as carteiras e o mobiliário. Os estudantes também precisam estar envolvidos em todo o processo, participando desde a construção, né, dos espaços até o estabelecimento de regras para sua utilização e conservação. Para começar, uma vez definidos os espaços, é preciso reunir os recursos didáticos que a escola já possui para ensino de cada disciplina e listar o que é necessário providenciar. Sem esse levantamento inicial, a proposta não funciona. Aqui nós temos, veja a lista básica de materiais no livro de vocês, tem uma lista na página 83 e 84, tem uma lista aí do material e dos equipamentos didáticos que podem compor essas salas ambientes, né? Então, na página 83 e 84, tem uma lista que lá, essa lista diz todos os materiais que podem compor as salas ambientes. Ô professor, só para tirar uma dúvida, essas salas ambientes seriam os laboratórios? Como se fosse laboratório. Porque como no ensino médio, no ensino fundamental, nas escolas do estado, não tem laboratório, só tem um laboratório de informática, né? Às vezes tem um de química e física, dependendo da escola. Geralmente as estaduais, que são as maiores têm, mas nem todas têm. Então, essas salas ambientes seriam uma adequação dos laboratórios que existem. Então, se você vai trabalhar ciências, lá na sala deveria ter um minhocário, ou aquários, ou materiais que ajudassem nessa aula de ciências. Vai trabalhar história, vai utilizar revistas, filmes. Então, esses ambientes seriam adequados às disciplinas que ali seriam ministradas. Entendi. Agora vamos para a nossa atividade de sala, né? Então, a atividade preparada para hoje é
você leia atentamente os depoimentos 1 da página 75 e o depoimento 2 da página 76 do livro didático e reflita sobre os mesmos e responda. Questão 1. De que forma a organização do espaço da sala de aula no ambiente 1 poderia ser diferente para enriquecer a formação do aluno? Então, você vai ler o depoimento 1 e o depoimento 2 e vai responder essa questão. Questão 2. E em relação ao ambiente 2, há algo que possa ser diferente? Como você, funcionário de escola, poderia contribuir para essa mudança? Então, no depoimento 2, você vai ler e vai responder essa questão 2. Questão 3. Sua escola possui salas ambientes? E nas salas de aula, existem espaços para exposição dos trabalhos dos alunos? Então, salas ambientes são as salas adequadas, salas adaptadas para o ensino, para trabalhar um determinado conteúdo. Então, se é um conteúdo de biologia, então essa sala ambiente tem que ter materiais que favoreçam a utilização no conteúdo de biologia. É história, é geografia, então tem que ter mapas, tem que ter globos. Então, são materiais que são adequados às aulas que tem que estar naquela sala ambiente. Então, questão 4. De que maneira você pode contribuir para tornar esse espaço mais democrático, atrativo e educativo para os alunos? Então, qual a sua contribuição? O que você pode estar fazendo para contribuir com esse ambiente? Então, essa é a nossa atividade. A gente espera que vocês tenham compreendido um pouco do que foi passado aqui. Então, de acordo com essa compreensão, faça as atividades aí e mandem para a gente estar dialogando após o intervalo aqui, tá? Até daqui a pouco. Olá pessoal, estamos de volta aí para falar sobre nossa atividade e o que foi nossa atividade de sala. Eu falei que vocês tinham que ler atentamente o depoimento da página 1, da página 75, o depoimento 1 e o depoimento 2 da página 76 do livro didático de vocês. E para refletir sobre esses depoimentos e responder as questões 1, 2, 3 e 4. Na questão 1, de que forma a organização do espaço da sala de aula no ambiente 1 poderia ser diferente para enriquecer a formação do aluno? Na questão 2, e em relação ao ambiente 2, há algo que possa ser diferente? Como você, funcionário da escola, poderia contribuir para a mudança? Na questão 3, sua escola possui salas ambientes? E nas salas de aula existem espaço para exposição dos trabalhos dos alunos? Então você pense aí na sala de aula, na escola onde você trabalha, e responda se tem as salas ambientes e também se tem o espaço para exposição dos trabalhos dos alunos. Na questão 4, de que maneira você pode contribuir para tornar esse espaço mais democrático, atrativo e educativo para os alunos? Então, de que forma você pode contribuir para isso? Para que esse espaço da sala de aula possa ser mais atrativo, possa ser democrático e possa ser educativo para os alunos. Então, vocês entenderam as perguntas aí? Mandem as respostas aí para a gente. E, professora, ela já tem alguma contribuição dos alunos? Já temos sim. Vamos lá, tem uma contribuição aqui do Paulo Costa Marques, né? A tutora presencial lá mandou para a gente a resposta da aluna Rosilene. Ela diz o seguinte, ó, que na questão número 1, tudo está relacionado à sua época, que hoje essa atitude está abolida. Contudo, naquele momento era comum e até certo este tipo de educação
que era apenas transmitir e os alunos receber. Ela respondeu dessa seguinte forma. No depoimento 1 era uma sala de aula onde não tinha atrativos, não tinha espaço para exposição da atividade, uma sala sem atrativo nenhum, uma sala com as carteiras antigas aí, e o aluno não se sentia bem naquele ambiente, né? Já no 2 era diferente, é uma sala com espaço para exposição, uma sala diferenciada, com iluminação boa, uma sala atrativa. Então, na resposta que ela deu para a gente, então, com certeza esse tipo de sala, do exemplo 1, não é atrativo para ninguém, né? Para que ocorra o processo ensino-aprendizagem, tem que ter um ambiente favorável, né? Se for um ambiente desfavorável, esse processo até ocorre, mas não de forma completa, né? Mas, contribuição, professor? Entendi. Então, olha só, agora na questão número 2, o aluno Paulo, lá de Espigão do Oeste, ele contribui da seguinte forma. Então, ele diz o seguinte, ó: eu acho que há muita libertinagem. Se mudar essa situação, melhora, colocando um pouco mais de regras. Então, essa é a resposta da número 2. Da questão 2, né? Libertinagem no sentido aqui dos alunos estarem livres, fazendo o que quer e o que não deve ser feito. Então, depende da escola, né? Também, se tem regras na escola e se o pessoal que ali trabalha cumpre essas regras direitinho e os combinados com os alunos são cumpridos, com certeza isso não aconteceria, né? Então, o que ele tem que se fazer nessa questão de libertinagem? Combinados, projetos, desenvolver projetos aí de mudanças de comportamento, palestra. Então, trabalhar com os alunos, não só os funcionários, mas também os professores, né? Principalmente os professores em sala de aula. Aí. Trabalhar com palestras, questões de mudanças de comportamento, até mesmo encaminhamentos para tem determinados alunos que precisam de encaminhamentos para profissionais, né? Para orientação, para supervisão, para o serviço de psicologia. Então, fazer esses encaminhamentos e para esses determinados profissionais, para que haja mudança, né, desses alunos. Porque não tem como haver em uma escola, haver esse tipo de comportamento e haver a questão do ensino e aprendizagem, né? Realmente, os alunos às vezes passam dos limites, né? E a gente tem que... E dentro da questão das regras, professor, como é que funciona? É dentro do plano político-pedagógico que a gente trabalha ou é algum instrumento à parte? As regras da escola? Isso. Tem que ter, no plano político-pedagógico, tem que ter esse planejamento, tem que estar inserido tudo o que ocorre na escola, desde o currículo até as regras disciplinares, porque uma escola tem que ter regras, né? Tem que haver um código disciplinar. Então, elas têm autonomia para fazer isso. E o projeto político-pedagógico dá essa autonomia. Porque as secretarias, elas cobrem esse projeto. Então, dentro desse projeto, tem que ter esses códigos disciplinares aí, porque a escola precisa. Não seja uma escola militar, mas precisa sim. Porque alunos têm que ter esse certo controle, né? Sim. Então... Mas é dentro do projeto, tem que ter. Desse próprio plano. Porque no ambiente, no local onde a gente trabalha, é diferente das escolas do município, né? Então, o controle é diferenciado. Então, a secretaria cobra os planos, o plano político-pedagógico da escola. Então, nesse plano contém tudo. É como se fosse um regimento geral. Né? Entendido. Bom, então, continuando as perguntas e respostas aqui, lá de Espigão ainda, a aluna Regina, ela responde a questão número 3. Ela fala da seguinte forma, ó: não possui salas ambientes, mas, por outro lado, existem espaços para expor os trabalhos e as atividades executadas pelos alunos. Eu acredito que aproveita o próprio corredor, né, da instituição para poder fazer esse trabalho, né? Geralmente dentro das salas de aula tem sempre um espaço que pode ser organizado ali para expor esses trabalhos. Ou se não tem um quadro, às vezes dá para construir um quadro na aula passada tem um pratique lá que tem como construir quadros de exposição. Então lá tem um pratique que mostra. Então você poderia estar fazendo isso, estar desenvolvendo tipo um projeto junto com os professores. E também esse espaço de exposição, tanto pode ser dentro da sala de aula quanto na frente da sala.
também pode ser através de varais, né? Põe o varalzinho lá e na educação infantil a gente usa muito varal. Lá no varal eles põem os trabalhinhos, expõem o trabalho dos alunos, né? E eles gostam bastante, eles vão lá, colocam com um clipezinho, é como se fosse uma exposição de arte ali. O aluno da educação infantil adora que o trabalho dele esteja exposto, que as pessoas estejam vendo o que ele fez ali. É uma ação que realmente ajuda bastante no desenvolver da criança. E também, quanto às salas ambientes, você pode também estar conversando aí com seus colegas e com os professores para fazer esse tipo de ambiente. Não precisa ter um espaço, se na escola tem uma sala lá que seja vazia, pode estar pegando todo o material didático ali, que toda escola tem, querendo ou não tem. Tem globos, tem mapas, tem outros tipos tem quadros, né? tem mimeógrafos, tem aquele retroprojetor, tem DVDs, tem televisão. Então, esse espaço pode ser, até mesmo a sala de vídeo, ela pode funcionar como o espaço da sala ambiente. Porque na sala de vídeo só tem geralmente só o vídeo e o DVD ali, mas tem outros espaços ali que podem ser aproveitados para ser transformado em uma sala ambiente. Certo, eu até achei interessante isso que você falou, porque realmente na educação infantil os resultados são um pouco diferentes, né? As crianças ela não tem tanto medo de mostrar os resultados, né? Depois, com o tempo vai passando, a pessoa vai ficando um pouco mais tímida. Porque assim, se ela expõe o trabalho dela ali, ela vai sendo incentivada a sempre estar fazendo mais coisa, mais trabalho para a exposição. Se ela vê que alguém gostou, olha que lindo, se tem elogios ali, a criança ela vai se sentir bem, né? Então, se isso ocorre nas salas, é muito bom. Interessante, olha só, até os alunos, o pessoal se manifestou aqui, eu vou até comentar aqui, que é o pessoal de Buritis, né? O polo lá de Buritis está dizendo que eles concordam que na própria sala tem como fazer a exposição dos trabalhos dos alunos, né? Dentro da própria sala, da sala de aula, né? É possível fazer essa exposição para que incentive, né? Até ambientalize, né, a sala de aula, porque como a sala de aula é um ambiente didático, né? Às vezes aquele monte de parede branca, né? Acaba dando uma certa, como é que fala, uma certa frieza pro ambiente, né? Então é bom, porque geralmente tem cartazes, né? As professoras gostam de colocar os cartazes, né? No ensino fundamental tem, né? Com o alfabeto, com as famílias silábicas, com figuras. Então, e esses cartazes, eles devem ser trocados frequentemente, né? Não precisam permanecer durante o ano todo. Então, ali naquele espaço pode ser o espaço da exposição dos trabalhos. Então, deixa um espaço ali reservado na parede e fazer o espaço da exposição. É uma ideia bem legal, então os alunos com certeza vão gostar bastante. Temos mais contribuição? Temos sim. De novo, lá em Espigão do Oeste, a aluna Vilma, ela responde o seguinte, na questão número 1, que os alunos poderiam participar da interatividade como atividades em grupo. Então, acho que depois a gente tem outra contribuição já do Polo de Costa Marques, né, questão número 1 também. A aluna Carla, ela diz o seguinte, que a sala poderia ser mais colorida, com cartazes, e os alunos poderiam ser mais próximos para interagir um com os outros. O professor poderia promover a socialização e a argumentação de temas junto aos alunos. Acho que pelo que ela falou que eu percebi que parece que a sala é muito grande para a quantidade de alunos, né? Porque os alunos estão longe um do outro, né? O que poderia ser isso aí, professor? Geralmente pode ser que a sala seja muito grande, que tenha pouco aluno, né? A quantidade seja pouca. Mas assim, e também às vezes a disposição das carteiras, né? Ou das cadeiras aí. Então, se o professor tem tipo de professor que só trabalha em fileiras, né? Ou só em círculo, ou em duplas. Então, você poderia estar dando dica para esse professor estar modificando a disposição das carteiras na sala de aula. Então, se a sala é muito grande e se tem um número pequeno de alunos, poderia se trabalhar em duplas ali, né? Porque o trabalho em dupla, às vezes, tem professor que não gosta do trabalho em dupla, porque vai bagunçar. Mas, assim,
funciona muito o trabalho em dupla, os alunos sentarem ele em duplas, embora eles conversem, mas faz parte da sala de aula, o aluno tem que conversar, né? Não existe uma sala de aula onde todo mundo entra mudo e sai planta, então tem que conversar, né? Entra mudo e sai planta, essa eu gostei, viu, professor? Eu vou usar na sala de aula. Em dupla ali eles vão, porque às vezes o professor explica uma coisa e o aluno não entende a linguagem do professor, né? Sim. E o aluno que está lá do lado entende, então eles podem estar contribuindo. Não, é assim, então o professor ensinou, então trocando ideias. Porque isso, às vezes, o aluno ele consegue aprender mais com o coleguinha do lado do que com o próprio professor. Beleza, olha só, temos mais contribuição lá de Espigão, de novo a aluna Vilma, né? Parabéns, agora... Vilma, e ela sempre contribui. Espigão sempre bombando aí na contribuição. Pois é, a aluna Vilma agora respondeu a questão número 4 e ela diz o seguinte, ó: promovendo a limpeza das paredes, pisos, carteiras e armários, organizar a quantidade de carteiras suficientes para atender os alunos, é nosso dever organizar, preservar e conservar. Isso é a questão número 4. Da conservação, o que o funcionário pode fazer para conservar o ambiente, né? Então, ela respondeu muito bem a resposta da Vilma. Então, preservar, né, verificar, como eu falei, verificar se as cadeiras ou as mesas têm pregos soltos, estão mole, tem farpas soltando ali, porque geralmente elas são de madeira, né? Então, ou daquele material não sei o nome do material, MDF, né? Que às vezes com o tempo ela começa a saltar, um pouco a placa começa a saltar. Então, eles podem estar verificando isso, dando uma arrumadinha aqui, uma arrumadinha acolá. Então, isso é um dever, não é um dever, é o papel do funcionário de escola, dependendo do que ele, para aquele concurso que ele fez. Então, ali é o papel dele, verificar, contribuir na conservação do ambiente, da sala de aula, do pátio ali. Então, esse é um dever, é o papel do funcionário de escola, né? Sim. Contribuição ainda? Temos sim. Temos agora lá do polo de Guajará-Mirim, o aluno Adelino. Ele responde as duas primeiras questões. Então, a primeira ele diz o seguinte, ó: poderia ser feita uma decoração com temas que melhorem a aula, como cartazes, pinturas e trabalhos em grupo que facilita a convivência entre os alunos. Na número 2, ele responde o seguinte, ó: como funcionários da escola, vejo que orientar os alunos para não fazer muita bagunça, ao ponto de não danificar o mobiliário da sala. Na questão 1, eles podem estar usando os combinados, né? Então, e também conversando com os alunos ali sobre da conscientização dos alunos sobre o espaço que eles ocupam, as salas de aula. Que, querendo ou não, o aluno fica ali praticamente 8 meses do ano naquela sala, né? Então, são 4 horas diárias ou mais, às vezes tem algumas escolas que são até 5 horas diárias com o aluno ali na sala de aula. Então, ali é um ambiente onde ele fica bastante tempo da vida dele, da vida escolar dele. Então, essa conscientização tem que partir tanto do professor, como da direção, também dos funcionários, do pessoal da escola, do educador. Então, essa conscientização tem que partir de vocês. E tem que chamar os alunos ali, fazer os combinados, e que essa conscientização possa surtir o efeito, né? Tem que estar sempre batendo na tecla, porque o aluno, a gente fala uma coisa hoje, mas amanhã ele esquece. Então, tem que estar sempre relembrando. Então, isso é assim, assim, assado. Então, sempre relembre. Se não tem o combinado ainda, faz os combinados, porque nada melhor do que um combinado, porque um combinado é como se fosse um contrato. O aluno, tem que fazer isso, isso e isso. Se eu fizer isso, eu vou sofrer essa penalidade. Então, ele tem que estar ciente do combinado, né? Se ele fizer algo errado, ele será punido. Então, essa conscientização tem que haver, tanto da parte da direção, como da supervisão, orientação, professores e funcionários da escola. Então, e quanto a outra pergunta, a outra resposta dele, eu esqueci agora. Foi na número 2, como funcionário da escola, vejo que orientar os alunos para não fazer muita bagunça, ao ponto de não danificar o mobiliário. Eu acho que isso é importante, professor, até mesmo no sentido de que dentro de não só dentro de uma edificação escolar, né? Nós todos somos educadores. Então é importante que, se você veja um tipo de atitude uma atitude como essa, você saiba abordar o aluno e
tentar convencê-lo do que é certo e do que é errado, né? E até mesmo eu acredito que se tem uma atitude repetitiva dentro da sala de aula, seria importante você abordar até o próprio educador, né? Porque muitas vezes o que passa despercebido por ele, não passa despercebido pelos outros, né? Então é importante que às vezes a gente dê uma relembrada. É importante todos que estão ali na escola ter a responsabilidade, eles têm que ter responsabilidade pelo que está fazendo ali, tem que chamar essa responsabilidade para si. Então todos que estão ali são responsáveis por tudo que ocorre na escola, desde a entrada do aluno ali. Então quem trabalha na escola é responsável. Então, e essa responsabilidade, o funcionário tem que ter ciência disso. Então eu sou responsável por isso, por isso, por isso. Então desde o aluno entrou, sou responsável. Então essa conscientização também dos funcionários, dos professores, então tem que ocorrer também. Certo. O aluno Adriano, lá do Polo de Guajará, ele também completa a questão número 2 e a questão número 3. Né? Na questão número 2, ele vê que ver a real capacidade de alunos que a sala comporta, organizar as cadeiras e os cartazes. Na questão número 3, ele fala que não, o prédio é adaptado para ser uma escola, os trabalhos dos alunos ficam expostos no espaço do refeitório. Né? Então, acho que é mais um apontamento para a questão da organização dentro da sala de aula, né, professor? Também, na escola existem inúmeros espaços, né? Para a exposição, ele tem espaço suficiente, é só a pessoa ser criativa e organizada ali, né? Ter uma organização, um planejamento que dá para organizar a escola, as salas de aula. Então, o planejamento é essencial. E esse planejamento tem que constar dentro do projeto político-pedagógico da escola. Então, se consta no projeto, tem que ser feito. Esses dias eu até soltei uma frase assim, que a necessidade aguça a criatividade. Então a gente tem que buscar dentro da gente, ver essa necessidade. Né, ver essa necessidade de estar mostrando os trabalhos dos alunos, né, para motivá-los, né, porque o que muitas vezes acontece é o esquecimento dessa necessidade. Então a gente tem que, né, aproveitando, né, a aula de hoje, relembrar dessa necessidade que é estar incentivando os alunos dentro da educação. Porque, querendo ou não, aquilo alimenta o ego do aluno, né, e quase todo mundo gosta de ter o seu ego alimentado, né? Sim. Com certeza. Tem mais contribuição aí? Faz parte do nosso ciclo hormonal. Pois é, temos mais uma contribuição, uma última contribuição que é do Paulo Costa Marques, né? A aluna Rosileide, ela responde o seguinte, ó, segue a resposta completa tudo. Está relacionado à sua época, que hoje essa atitude... Olha, parece que ela repetiu aqui. Ela está respondendo todas as questões aí em uma só. Em uma só. Era comum e até certo este tipo de educação que era apenas transmitir e os alunos receber. Por isso, hoje, com uma visão mais aberta e interativa, podemos estar aproximando estes alunos com uma organização diferenciada. Produzir os trabalhos em equipe, decorar a sala conforme os conteúdos planejados a serem estudados e até mesmo para uma melhor fixação dos mesmos. Porque antigamente, né, as escolas, era a questão da rigidez, né, nas escolas antigas, era a ordem, né? Então as escolas, o aluno tinha que chegar ali, sentar, boca fechada, só recebendo conteúdo do professor, não podia interagir, né? A educação bancária que fala Paulo Freire, né? Então esse tipo de educação ainda existe hoje em dia, né? Tem escolas que ainda utilizam esse método, mas assim, é um tipo de método que nem sempre funciona, né? A questão, impor o medo, então aprender ali por medo, mas ninguém consegue aprender por medo, até assimilar alguma coisa, mas assim, o medo, ele impor um conteúdo através do medo, muitas das vezes o aluno não consegue aprender. Eu mesmo citei um exemplo na aula passada com a Elaine, que eu tinha uma professora de matemática na quinta série, que eu não conseguia aprender matemática até hoje por causa disso. O básico eu aprendi, né? Mas tanto que eu fui para outra área, porque a forma como ela ensinava a gente era muito rígida, você tinha medo dela. Todo mundo ficava sentadinho na cadeira lá e não podia nem olhar para um lado. Porque ela é super rígida, super... Assim, ela não chegava ao ponto da agressão física, né? Mas
Mas parecia que... A expressão dela causava medo no aluno. Então, todo mundo na sala ficava quietinho, não tinha nada de barulho. E ela explicava, mas eu não conseguia entender. Por quê? Porque a forma como ela explicava, para mim, ela transmitia medo e não conhecimento. Sim. E tanto que isso eu fiquei traumatizado até hoje, né, com a matemática. Tanto que eu fui para outra área, na área de humanas. Mas sim, isso ocorre, depende muito do professor. Mas hoje em dia as escolas têm que ser mais abertas, né? O tipo de metodologia são dos mais diversos, né? Desde o tradicional até os mais contemporâneos. Mas assim, se está ocorrendo o ensino-aprendizagem, está ocorrendo ali, o aluno está aprendendo, gosta do ambiente, nada mais essencial, né? Uma escola acolhedora, onde os trabalhinhos deles ali tem uma exposição, seja apresentado, tenha diversos tipos de ações durante o ano, feira de cultura, feira de ciências, esse tipo de ações são importantes nas escolas, né? Então, isso desenvolve no aluno esqueci o nome da palavra, para ser um cientista, né? Então, se tem feiras de ciência, onde ele pode estar expondo trabalhos ali da iniciação, ali, onde ele conhece algum tipo de iniciação científica ali, né? Sim. Se tem esse tipo de feira onde ele possa apresentar, é ótimo. Eu sempre quis isso. Quando eu estudava, na minha série, nas séries iniciais ali, eu sempre queria uma escola, sempre quis isso, busquei isso, mas na escola não tinha, né? Mas eu procurava por trás, na leitura ou outro tipo de coisa. Mas assim, se a escola é acolhedora, favorável ao aprendizado, é ótimo. E muitas escolas hoje em dia a gente vê essa situação. Mas por hoje a nossa aula se encerra aqui. Então, muito obrigado aos polos, aos alunos que contribuíram, aos tutores, professor Alan, muito obrigado. Professor, até logo então para vocês. Até a próxima aula e com certeza a professora Elaine vai estar aqui ministrando a aula. Tá? Até mais.